De volta no Sobrenome de Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda. Conosco também o Colégio Criativo de Marília. A gente está aqui batendo um papo sobre armas de fogo. Esse estudo apresentado aqui, esse levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, demonstra números assim, traz à luz, né, da sociedade, números assustadores. A gente falou aí, o doutor vai reforçar, mas a gente fala aí de mortes, de uma morte a cada hora, ou seja, por dia 24, né, e aí você vai fazendo as contas, chega lá em 20 anos a 145 mil jovens de 0 a 19 anos. É um número preocupante e a gente está trazendo esse assunto hoje para trazer essa discussão realmente para o nosso lar, para a nossa sociedade, né, para as entidades, as associações de classe, enfim, para que todos possam refletir um pouco sobre isso. Porque uma coisa é você estar motivado por um discurso também de segurança, imaginando que isso vai realmente produzir segurança através de uma arma de fogo, todo mundo cansado da violência e tal, mas será que realmente isso, né, pondo na balança, né, que vantagem Maria leva, como diriam os antigos? São coisas difíceis de responder. E certamente você que é família e que está aí reunido para a hora do jantar, que está reunido programando um final de semana com o filho, com a esposa, e vocês vão sair, passear, etc. É claro que não estão focados nesses riscos, mas o que a gente acabou de entender, e o Marcos mencionou esses números, que nós estamos trazendo da Sociedade Brasileira de Pediatria nesse levantamento, junto ao Ministério da Saúde, que a cada 60 minutos morre uma criança de quê? Meningite, leishmaniose, pneumonia, dengue, não, em decorrência do uso de armas de fogo. Então isso é muito sério em relação aos nossos filhos, porque eu estou entendendo, Marcos, que a hora que a gente está na rua ou está saindo, seu filho está passeando, é uma coisa que você não imagina, né? Então a gente, como pediatra, a gente olha muito para esse dado de saúde pública que é mortalidade infantil. Aliás, é uma coisa extremamente interessante e que preocupa o mundo todo. Todo mundo faz a sua política de governo para impedir que as crianças morram. Porque esse é o potencial, esse é o normal, esse é o desejável. Eu diria assim, a vida das crianças é até uma proposta de Deus. Ele usa as crianças como modelo. Se você não fizer como as crianças, você não chega lá no reino de Deus. Então, as crianças é um ponto de referência da nossa sociedade muito alto. É o ponto de referência da nossa casa muito alto. E quando a gente começa a achar que tem risco de morte, então as doenças são a principal preocupação. Então você vacina, né, Marcos? Você amamenta, você tudo assim, pensando assim, em proteger a vida do filho. Agora, quando a gente olha assim e diz assim, pô, se está morrendo uma criança por hora, em decorrência de arma de fogo, meu risco não são só as doenças. Né? Pois é. Meu filho não está... E acho que você foi muito feliz nessa colocação, porque você disse, é uma doença, você vacina, você cuida e tal. E aí, que remédio nós temos para isso, né? Qual remédio? Como é que eu protejo meu filho de uma situação que envolva arma de fogo? Né? Porque é importante ressaltar que quando a gente fala nisso, nós estamos falando de acidentes, né? Disparo acidental, disparo proposital, homicídios e suicídios, né? Quer dizer, então você tem todo o espectro aí de situações, né, que envolvem a arma de fogo. Como é que eu me defendo disso? Eu diria que a grande solução... Meu filho, como é que eu defendo, então? Eu acho que a primeira coisa é assim, não tendo arma. Né? Se você não tiver arma, né? Tudo, aí entra aquela discussão, mas que eu não tenha, que o outro não tenha, que eu, né? Enfim, o bom é que todo mundo não tenha. Porque não há, eu entendo, Marcos, que essas coisas são tão profundas que não há necessidade das pessoas raciocinarem para matar. Tem que raciocinar para viver, não é essa a proposta? Sim. O próprio Jesus falou, vinde a mim, você está descansado e que eu vos aliviarei, eu vos dou vida e vida em abundância. São propostas de Deus, não são propostas de nenhum pediatra, são propostas de Deus. E aí a gente olha para os nossos filhos realmente pensando em vida.
E aí, como o Marcos mencionou, você faz toda uma profilaxia para não ter doença, porque doença você logo raciocina com possibilidade de morte. Agora, eu pensei assim, Marcos, eu não estou somente pensando nas doenças, eu estou esquecendo que se morre 1 por hora com a decorrência de arma de fogo, eu tenho realmente que ficar preocupado com isso. Agora, se a gente analisa a coisa, é no Brasil, não é no mundo não, viu gente? 1 por hora no Brasil. Dado local. Decorrência de arma de fogo. Agora, se a gente vai... Qual local que morre? Onde morre mais? Eu fiquei surpreso, olha aí, poderia colocar o slide seguinte, né? Que diz assim, dentre os estados, a situação mais preocupante atinge a Bahia. Está lá. Que desde 2009, por exemplo, há 10 anos... lidera o ranking. A maior é a Bahia. Oh, gente. E quantos não saem daqui, Marcos, para passar as férias na Bahia com os filhos, com as crianças, achando, não, será que lá eu vou ter doença? Não, cara, eu vou dizer assim, hoje, ó, você toma cuidado, porque lá tem arma de fogo matando criança. E você viu a sequência aí, ó, em 2016, 14% das mortes foram registradas no país, 14% lá na Bahia. Lá na Bahia. Né? É uma coisa assim, assustadora, né, Marcos? Meu Deus, você pensar 14%, nós temos 24 estados. E né, de você pegar 100 e dividir por 24, só a Bahia é responsável por 14%. É, muito alto. Altíssimo. Muito alto. Tem os outros estados que nós estamos vendo aqui, pode colocar o próximo, fazendo um favor. Ó, no mesmo ano, São Paulo, que entre 1997 e 2004 esteve em primeiro lugar, desde 97 a 2004, registrou 6% dos casos. Bahia, mais do que o dobro em relação ao estado de São Paulo. E a gente fala do Rio de Janeiro, Marco. O estado do Rio de Janeiro, frequentemente citado na imprensa brasileira pelos conflitos armados e que liderou o ranking entre os anos 2005 e 2008, contabilizou 9% das mortes entre os mais jovens por conta de disparos de armas de fogo. Sabe o que isso representa? Um desespero total, porque se no Rio, que você acha que morre, né, à torto e à direito, está mais baixo que na Bahia, quer dizer, então a gente não sabe nada mesmo do que está acontecendo. Nós não sabemos o que está acontecendo. Essa o objetivo que a gente trouxe esse artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, para você, pai, mãe, a família, né? Mas assim, olha, eu que defendo isso nas rodas dos amigos, eu gostaria de pensar um pouquinho, é isso que nós estamos dizendo, porque as defesas, os posicionamentos pessoais, ou a favor ou contra, eu acho que não está levando em consideração ainda as crianças. Não sei o que você pensa, mano. Eu penso dessa forma. Parece que é só assim, eu estendo uma arma em casa, eu vou ter segurança, né, contra um eventual ao roubo. Sabe? Mas e o risco que essa arma oferece para a minha própria criança em casa? Exatamente, isso que nós estamos falando. Acidentalmente falando, né? E um outro ponto é que se todos estiverem armados, esse risco aumenta sim de maneira astronômica. Veja, nós vimos que de 2004 para cá, Marcos, dobrou o número de mortes. De 4 mil foi para 9 mil crianças por arma de fogo morrendo. Então, em meio a tudo isso, nós tivemos lei de desarmamento, essa coisa toda. E é gozado, você tem uma cultura diferente, a gente está se julgando que o mundo está evoluindo, né? E aí a gente para num assunto desse e fala assim, poxa, as nossas crianças não morrem só de unha encravada, de diabetes, morre por armas de fogo, né, Marcos? Lamentavelmente. E a gente chega ao final de mais um Mundo da Criança. Foi rapidinho como um tiro. Com o desejo apenas de instruir, de trazer alguns conceitos para que a família pense, é que nós trouxemos esse assunto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas eu acho que o grande remédio é esse, bíblico. Continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e bom final de semana. Ótima semana e até a próxima. Tchau.